Olá, atleticanas e atleticanos. Atlético 2, Vila Nova 0. Atlético emplaca a sua quinta vitória neste segundo turno aí na Série B. E hoje o Atlético é o quinto colocado nessa competição. Ninguém acreditava nisso, nem eu mesmo, mas o Atlético é um time grande, é um time gigante, principalmente para a Série B. O Atlético não cabe nessa Série B. E o investimento do Atlético perto das outras equipes é infinitamente superior aí nessa Série B. Eu não canso de falar que individualmente o Atlético é o melhor time disparado nessa Série B. O Atlético ele poderia estar numa situação muito mais confortável e praticamente ter definido o seu retorno à Série A, não fosse teimosia de treinador ou de treinadores, né? Porque iniciamos essa competição com um treinador, agora tem o outro. Estou até cansado de ficar citando o nome dos treinadores. No caso agora, o atual Odair Hellmann. Todo mundo já sabe o que eu penso sobre ele. Mas lógico, eu também tenho a humildade de reconhecer quando o cara acerta. Mas o cara, a teimosia dele está acompanhado também com um pouco de sorte, né? Aquele tal do burro com sorte. Hoje, ele não contou com o Patrick, que foi expulso. E vocês viram qual a diferença do Atlético sem o Patrick, né? Bom, vamos ao jogo. O Atlético foi totalmente soberano no primeiro tempo. Ele fez 1-0 ali depois dos 15 minutos. O Atlético fez 1-0 com uma bela jogada do meio de campo ali, meio de campo sem nenhum volante de contenção, só com o Dudu, com o Zapelli. Quem fazia a contenção ali eram os laterais e a zagueirada. Então foi uma ousadia do Odair Hellmann, né? Foi uma ousadia do Odair Hellmann. Não colocou nenhum quebrador de bola ali no meio de campo. Para vocês terem ideia, o Zapelli deu até carrinho. Então o Zapelli e o Dudu, eles também procuraram cumprir um pouco essa função de marcação no meio de campo. Aliado à qualidade que eles têm para jogar ofensivamente, deu certo por quê? Porque o Vila Nova é um time de qualidade técnica, com todo respeito, uma qualidade técnica sofrível se comparado ao elenco do Atlético. Não vou dizer que o Vila Nova é uma péssima equipe, mas se comparar ao elenco, individualmente comparando, o Vila Nova é muito inferior. Então, o que o Dario Hellmann tinha que fazer, ele fez. Colocou uma equipe bem ousada, uma equipe que até fazer o gol no primeiro tempo, com o Renan Peixoto de cabeça, um belo gol de cabeça, foi uma disputa ali de cabeça contra o jogador do Vila Nova, o zagueirão ali, tentou tirar com o pé, o Renan Peixoto colocou a cabeça, venceu a disputa e meteu essa bola para dentro do gol. Então, inclusive esse fundamento de finalizar de cabeça, tanto do Renan Peixoto quanto até do Allan Kardec, esse fundamento deles é melhor do que o Kevin Viveiros. O Kevin Viveiros, que hoje não jogou, e ainda bem que não fez falta, né? Ainda bem que o Kevin Viveiros, a gente não precisou dele, do El Trem, mas nesse fundamento de cabeceada, inclusive até o Derry Hellmann falou que ele pega no pé do Viveiros, que o Viveiros tem que melhorar esse fundamento. O Renan Peixoto sabe fazer muito bem, e até o Allan Kardec. E o Renan Peixoto foi ali chamado, né, para jogar no lugar do Viveiros, que tinha problema de cartão, não pôde jogar. Então o Renan Peixoto deu conta do recado, fez o primeiro gol. Depois, lógico, ele cansou. Todo jogador que não vem jogando, ele cansa. Quando ele volta, né, ele cansa, mas o Renan Peixoto, enquanto esteve em campo, batalhou muito, eu reconheço. E nessa qualidade de finalizar de cabeça, ele foi bem, ele vai bem, né, ele tem boa essa qualidade. E fez 1-0 pelo Atlético. Mas quando o Atlético fez 1-0, segundo o Odair Hellmann na coletiva, propositalmente o Atlético baixou as linhas e deu todo o campo para a equipe do Vila Nova. Segundo o Odair Hellmann na coletiva, ele sabendo que o Vila Nova é uma equipe
que não tem tanta qualidade assim, não exige tanto assim, ele falou que não haveria problema. E realmente não houve problema. A equipe do Vila Nova, mesmo tendo mais posse de bola, praticamente não chutou a bola no gol do Santos. Santos hoje saiu com o uniforme limpinho, limpinho. Mas eu acho que é um risco desnecessário. Eu sou favorável ao equilíbrio, né? Nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Eu acho que o Atlético não precisava baixar tanto assim as linhas, mesmo sabendo que o adversário é muito inferior. Eu acho que o Atlético poderia, lógico, não tem como você ser intenso os 90 minutos do jogo, não tem como você jogar de linha alta os 90 minutos de jogo. Isso, fisicamente, humanamente, é impossível, mas o Atlético também não precisava baixar tanto as linhas. Mas, como o Daryl Helman falou que isso foi já planejado, sabendo que o adversário é fraco, então não haveria problema. Realmente não houve problema, mas poderia acontecer, porque no futebol, como eu sempre falo aqui, é o único esporte coletivo que nem sempre vence o melhor. Né? Que o futebol é a bola na rede, não adianta você jogar melhor e não transformar esse seu melhor no placar, ali em gols, em números. O Atlético, lógico, transformou em números, venceu por 2-0, e até concordo com o Der Helman que o Atlético poderia aumentar o saldo de gols, porque poderia aí ter vencido o jogo por uns 4-0 no mínimo. E aí vai um puxãozinho de orelha de vez em quando é bom no Dudu, que é um excelente jogador. O Dudu é um piá do Caju, mas parece um veterano. Ele tomou conta do meio de campo, mas no segundo tempo, numa jogada ali, que só os 15 minutos, né? Já vou deixar o primeiro tempo de lado, né? Porque o Atlético foi soberano, mesmo baixando as linhas. O Vila Nova não incomodou o Atlético, então o Atlético veio para o segundo tempo já com essa vantagem de 1-0 no placar. Mas no segundo tempo o Atlético continuou com as linhas baixas. Só que o Vila Nova também não veio tanto assim para cima do Atlético. Então ficou um jogo assim meio tanto quanto picotado ou picado, mas o Atlético aos 15 minutos, na retomada de bola rápida, e o Atlético tem essa característica, os jogadores hoje que estavam em campo, como o Zapelli, o Dudu, o Julimar, né, também o Leozinho, que tem mais habilidade do que velocidade, mas com a habilidade dele ele acaba dando rapidez ao lance. Então esses jogadores, eles tomaram conta ali do jogo, né, nessa questão ofensiva, mesmo o Atlético dando campo para o Vila Nova. Mas o Atlético no segundo tempo, só aos 15 minutos, criou uma chance real de gol no segundo tempo, ali numa tabelinha do Julimar com o Dudu. Desculpe. E o Dudu, ali na cara do gol, chutou muito fraco e o goleiro do Vila Nova fez a defesa. Mas após esse lance de 15 minutos do segundo tempo, com o Dudu tendo essa oportunidade clara de gol e ele desperdiçou, o Atlético conseguiu construir mais jogadas perigosas, com o próprio Dudu, com o Zapelli finalizando, também ali o Leozinho. Enfim, o time continuou numa dinâmica espetacular, para você ver a diferença que é quando não joga o Patrick, que é um jogador de pouca mobilidade, porém técnico, mas pouca mobilidade, então isso acaba prejudicando a dinâmica de jogo no meio de campo, e com o Steve Mendonça, ou o Speed Mendonça, que corre nada, né? E falta técnica. Então, se o Patrick não tem mobilidade e tem técnica, o Speed Mendonça ele tem velocidade, tem mobilidade, mas não tem técnica. Então, os dois acabam atrapalhando a questão ofensiva do Atlético. Depois, lógico, no segundo tempo, os jogadores já cansando, como, por exemplo, o Renan Peixoto não aguentava mais ficar em pé em campo, teve que sair. Depois saíram também o Zapelli, saiu o Dudu, e entraram aqueles jogadores que sempre eu fico receoso. O Luiz Fernando, que fez o gol hoje, deu um baita de um chute da intermediária ali, numa finalização da intermediária. A bola desviou no Kevin Viveiros, que voltou, jogou bem, deu uma boa dinâmica.
bola desviou nele, entrou no gol, o gol foi considerado pela arbitragem lá na súmula do gol do Luiz Fernando. Voltou o Filipinho, mas vocês vejam só, sem esses caras em campo, sem o Filipinho, sem o Patrick, sem Luiz Fernando e sem o Speed Mendonça, é outro time. E hoje o Atlético jogou sem volante de contenção. E o Atlético, né, jogou como quis. Até, né, segundo o Darry Helmond, deu propositalmente campo à equipe do Vila Nova, o que não precisava o Atlético dar tanto campo assim. Podia ser um pouquinho mais equilibrado. Não precisava baixar tanto as linhas assim como baixou depois que fez o primeiro gol. Mas, voltando, continuando aí no segundo tempo, o Atlético estava vencendo o jogo só por 1-0. E sabe como é que é, né? É o que eu falo. Você tem que transformar a sua superioridade no placar, em números. E o Atlético foi fazer isso perto do final do jogo, nessa finalização que eu falei agora há pouco, do Luiz Fernando. Então, assim, não vou falar muito individualmente sobre esquema de jogo, sobre o treinador, né? Porque vocês já devem estar cansados de eu ver aqui criticando o Darry Helmond. Hoje, até que não tenho tanta crítica com ele, né? Se bem que ele voltou a colocar o Luiz Fernando, mas teve sorte, o Luiz Fernando fez gol, mas entrou mais para o final do jogo, só que o jogo não estava definido. Esse foi o meu medo, porque o Darry Helmond voltou com o Luiz Fernando próximo do final do jogo ali. Luiz Fernando, Speed Mendonça, Filipinho, me deu medo, porque o jogo estava 1-0 só. Mas acabou dando tudo certo e o Luiz Fernando fez o segundo gol. Parabéns para ele. Se bem que eu ainda continuo dizendo que no meu time ele não joga. No máximo isso aí pode ser um reserva. Só que assim, o Atlético ele é tão superior às equipes da Série B, o elenco do Atlético é tão superior, que, por exemplo, Luiz Fernando, Filipinho, Steve Mendonça, esses caras, eles são titulares em qualquer outra equipe da Série B, esses caras são titulares. Então esses caras têm futebol para ser titular nessas outras equipes da Série B, não no Atlético, mas nessas outras equipes, eles são titulares. Tanto é que se vocês acompanharem, às vezes como eu faço, a transmissão dos jogos das rádios das equipes adversárias, né, lá, por exemplo, hoje lá de Goiás, os caras falaram, porra, eles queriam ter um Luiz Fernando, queriam ter o Steve Mendonça, por exemplo, o Kevin Viveiros. Só que o Kevin Viveiros não, o Kevin Viveiros é um cara que eu considero que é um jogador, se não titularíssimo, mas um jogador que tem que compor o elenco do Atlético. É um jogador que tem velocidade e mais técnica que o Speed Mendonça, o Kevin Viveiros, né? Então, assim, não que o Kevin Viveiros seja um primor de técnica, mas ele trata melhor a bola do que o Speed Mendonça. Que hoje o Speed Mendonça entrou também para tomar cartão amarelo, né? E não joga o próximo jogo lá em São João del Rei, lá em Minas Gerais, contra a equipe do Atlético. É um jogo que, teoricamente, é para o Atlético ganhar esse jogo, né? É para o Atlético ganhar esse jogo. O Atlético vem de derrota fora de casa, também vai querer recuperar, né? Vai querer ter uma vitória em casa, então o Atlético tem que ficar esperto, mas time por time, o Atlético, teoricamente, é o favorito e tem que vencer. E tem tudo para vencer, porque algo que eu percebi, que mais importante que essa equipe do Atlético hoje, a gente já não pode dizer que é um amontoado em campo, já não pode dizer que é um catadão em campo, não. Hoje eu reconheço que o Atlético hoje tem uma certa organização dentro de campo, né? Os jogadores já entram sabendo, né, melhor o que fazer, mas algo mais importante que tudo isso é que esses jogadores eles recuperaram a confiança. A partir da terceira vitória que o Atlético obteve, eu percebo até no semblante dos jogadores algo assim mais leve e uma confiança muito grande. Então os jogadores hoje eles têm mais ousadia,
eles vão com mais certeza, né? E no lance eles vão com mais confiança e eles estão acertando mais do que errando, né? Então, eu acho que talvez o fator mais importante nessas 5 vitórias do Atlético, além, lógico, da equipe estar agora com o farol alto, né, atrás das equipes que estão na frente, o Atlético está dando sinal de luz, ó, quero ultrapassar, vão saindo da frente que eu quero passar. O Atlético, né, ganhou confiança. Agora, para vocês verem que a situação do Atlético era tão complicada, né, eu digo era tão complicada, e realmente era antes dessas 5 vitórias, que o Atlético, mesmo com essas 5 vitórias consecutivas, o Atlético hoje é o 5º colocado. Não entrou ainda no G4. E o Atlético pode até emplacar a 6ª vitória, e tomara que consiga isso, contra a equipe do Atlético, lá em Minas Gerais. O Atlético, mesmo assim, pode até não entrar no G4 se quem está na frente, no caso do Novo Horizontino, né, o Grêmio Novo Horizontino e também a equipe do Criciúma, se essas equipes vencerem, o Atlético se mantém na 5ª colocação, né, e fica, né, tudo como está. Só que, lógico, o Atlético se mantém numa 5ª colocação mais consolidado ali, mais resguardado, sem sofrer muita ameaça de quem está atrás dele. Então o Atlético agora ele tem que se preocupar mais apenas com quem está na frente. Pena que o Atlético não tem mais confronto direto com quem está na frente. Eu digo assim, quem está em 3º e 4º colocado, que são aí Novo Horizontino e Criciúma, né, ou Criciúma e Novo Horizontino. Então, contra essas 2 equipes, o Atlético não tem mais o confronto direto. E contra, infelizmente, lá, quem está em 2º lá, o adversário lá, o rival está em 2º, e também o Goiás, eu reconheço que essas equipes, elas vão só empurrar com a barriga até o final do campeonato aí, mas eu acredito que eles devam também subir, né? Mas o Atlético, hoje a preocupação é ele, Atlético, vencer os seus jogos, né? Que restam 11 rodadas, torcer para tropeço do Criciúma, do Novo Horizontino, e isso pode acontecer tranquilamente, assim como o próprio Atlético pode tropeçar, né? O Atlético dificilmente vai ganhar todos até o final, mas se o Atlético se consolidar, se o Atlético vencer mais aí do que perder, ele vai criando uma gordura, né? Entrar no G4 e também poder voltar para a Série A. Então, espero que o Atlético emplaque a sua 6ª vitória lá contra não homônimo, né, quase homônimo Atlético de São João del Rei, e que o Atlético daí se consolide cada vez mais. Nem que ele não entre ainda no G4 com a 6ª vitória, mas hoje a gente só pode dizer que o Atlético luta para subir, que o Atlético luta com toda certeza é uma das equipes cotadas para a Série A do ano que vem. É uma das equipes cotadas para estar aí no G4, né? E isso a gente tem que reconhecer que ninguém já esperava. A briga era para não correr riscos de Série C. Isso não acontece mais, né? Já deixou de acontecer esse risco há algum tempinho. Acho que a partir da 3ª vitória consecutiva, esse risco não existe mais. Então o Atlético, como eu falei, ele adquiriu confiança, né? E uma equipe boa, uma equipe que tecnicamente, né, que tem qualidade superior aos concorrentes, com confiança, com esse mínimo de organização que ele está tendo agora, né? O Atlético, mesmo sendo mal escalado, ele está tendo uma organização, mesmo com o Patrick em campo, com o Filipinho, mas pelo menos a equipe hoje ela não entra perdida dentro de campo. Ela pelo menos sabe correr certo, sabe atacar e defender certo, enfim, preencher bem os espaços. Não é mais aquele catadão que o Atlético vinha sendo até há pouco tempo. Então é isso aí. É torcer para que o Atlético consiga a 6ª vitória e que de repente num tropeço aí de um Criciúma, de um Novo Horizontino, que é perfeitamente possível, que o Atlético já possa entrar no G4 já na próxima rodada
e que o Atlético tá aí contando com esses tropeços, nas próximas rodadas também, se esses adversários tropeçarem, o Atlético, de repente, se o Atlético, um tropeço do Atlético for apenas um empate, o Atlético ainda assim pontuar com tropeço, o Atlético, além de entrar no G4, ele consiga se manter até o final. Eu ia esquecendo de falar sobre o sistema defensivo do Atlético. Hoje, com o retorno do zagueiro Teran, é totalmente diferente, é uma tranquilidade a mais nesse sistema defensivo. O Benavides hoje jogou como nunca. Ele não só defendeu, apoiou e teve participação direta no primeiro gol do Atlético. Foi talvez um dos melhores jogos do Benavides, que até merecia ter feito o gol hoje e quase que ele fez. A bola tocou na trave ali na finalização dele, quando o goleiro do Vila Nova tentou defender a bola ali, a bola veio um pouco para trás ali, o Benavides estava na jogada, tocou para o gol, mas a bola deu na trave. O Benavides, inclusive hoje, foi eleito o melhor em campo aí por uma rádio de Curitiba. Como eu falei, o Teran é outra tranquilidade, né? O Teran é um zagueiro de uma prateleira acima dos demais. Lucas Esquivel também defendeu e apoiou como nunca, jogou muito bem. Agora, ainda tenho assim um pouco de pé atrás com Arthur Dias, esse piada base. Hoje, ele não comprometeu, mas ele falhou. Ele errou alguns passes ali atrás e quando ele foi lá para cima para o apoio, né, ele também falhou. Perdeu bola lá na frente e deu chance de contra-ataque para a equipe do Vila Nova. Então o Arthur Dias, eu já falei no vídeo anterior, ele tem que ficar um pouco mais esperto, ele tem que errar menos, porque ele está tendo as oportunidades, né? Lógico, não está comprometendo, comprometeu no último jogo, sim, que foi uma falha dele contra a Chapecoense, mas hoje ele falhou e não comprometeu, só que ele tem que falhar menos, beleza? Então, essa citação especial aí no sistema defensivo do Atlético, que no geral foi muito bem. Inclusive, o sistema defensivo do Atlético ajudou e colaborou muito com o sistema ofensivo, porque eles tiveram que compor ali o meio de campo para o Zapelli e para o Dudu jogarem. Falou? Então, só o Arthur Dias que fique esperto. Por hoje é só. Eu estou postando esse vídeo só agora, porque infelizmente o verão aqui na minha região, aqui no litoral do Paraná, já chegou. E me desculpe quem gosta, mas eu detesto calor, né? Se calor fosse bom, o inverno, o inferno não existiria, né? Porque é só vir o calor que dá queda de energia, internet cai, enfim, vira uma zoeira, dá vendaval, enfim, o verão para mim é uma porcaria, para mim não tinha que existir verão, pelo amor de Deus. Deus que me perdoe, mas verão para mim é uma porcaria. E aí é só chegar o verão que começa a bagunçar tudo. Daí começa essas pragas, esses animais peçonhentos, pernilongo. Nossa, puta, olha, é terrível. Inverno, o inferno, o verão é o inferno para mim, né? E como eu digo, se o calor fosse bom, não tinha inferno. Porra, porque, olha só, eu vou dizer, cara, eu detesto o calor, detesto, eu odeio o verão. Mas estamos aí para enfrentar essas adversidades, assim como o Atlético agora está enfrentando uma adversidade muito grande, que é uma recuperação aí, e ainda tentar voltar à Série A esse ano, e isso agora está próximo de... eu acho que já é realidade, né? O Atlético já é uma das equipes cotadas a voltar para a Série A. Então é torcer que nessas 11 rodadas o Atlético consiga fazer o suficiente para garantir a sua vaga na Série A. Beleza? Grande abraço a todos e tchau, tchau!